A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Zoom Debate. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito especial, um tema muito bacana e vamos falar de coisas boas, de notícias boas. E uma boa notícia que a gente já começa agora dizendo de boas notícias e boas expectativas ao terceiro e mais importante setor econômico do Brasil, que gerou mais de 83 mil empregos nos primeiros 5 meses de 2023. Estamos recebendo hoje dois amigos no Zoom Debates para nós debatermos a respeito do turismo. O turismo, às vezes as pessoas pensam que o turismo é sempre um setor que a gente sempre para pessoas que têm dinheiro, e a gente às vezes não coloca como certo tabu para debate, mas é importante dizer que significa desenvolvimento. Durante muito tempo se falou que os países desenvolvidos, de cada 10 pessoas empregadas, um emprego era ligado ao turismo. E a gente no Brasil, a gente tem uma dificuldade de avançar muito com relação ao turismo e principalmente ao turista, a recebermos o turista. Um país como o nosso, que dentro de um país nós temos vários países e nós temos de tudo no país, nós temos todos os climas dentro do país, nós temos muitos, dezenas de atrativos diferenciados aqui, e a gente às vezes tem umas certas dificuldades, mas nós não vamos falar hoje aqui de dificuldades, nós vamos falar das grandes facilidades, dos avanços que ao longo dos últimos anos esses dois feras aqui têm trabalhado muito para que principalmente, não somente as suas cidades, mas as suas representações, elas possam ter avançado, e avançaram muito. Eu recebo aqui com muito prazer os dois representantes aqui de duas regiões, e que é o nosso amigo Marco Navega, presidente da Instância de Governança da região Costa do Sol, que eu já peço para que ele se apresente. Marco Navega, por Marco Navega. Roosevelt, primeiro, prazer estar aqui com você, né, compartilhando um pouquinho da nossa estrada aí dentro do turismo. Marco Navega é um pequeno empresário, né, do comércio varejista de bens, serviços e turismo. E dentro dessa militância no comércio, né, a gente acabou também migrando um pouco aí para o turismo. De que forma, né, Roosevelt? É uma empresa pequena, a gente representa lá na cidade de Macaé o comércio de bens e serviços, e dentro desse negócio, né, grandioso do turismo, a gente entrou dentro da iniciativa dos Convention Visitors Bureau, né, na cidade de Macaé, no começo, e depois na Federação de Convention Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro. E dentro desse tempo também, Roosevelt, em 2008, nós criamos lá o Conselho de Turismo da região da Costa do Sol, atendendo às normativas do turismo nacional. É essa a história. E me permitam vocês dizer o seguinte, o Navega falou com relação a Macaé, mas hoje o Navega, junto com o nosso próximo convidado que eu vou apresentar, o Navega hoje responde e representa nada mais, nada menos. Eu vou falar porque senão de repente ele pode esquecer, às vezes aí você vai cometer uma gafe, não, mas são muitos os municípios. Olha só, esses dois convidados nossos, eles representam o estado do Rio, hoje em Brasília, no debate com relação ao turismo. Eles vão dizer isso, a representação do turismo hoje do estado do interior do estado do Rio de Janeiro está ligada a esses nossos dois convidados. Por isso da importância, não sai daí não, vamos ouvir com relação ao turismo. Às vezes você está em casa e fala assim, não tem nada a ver com turismo, não. Primeiro porque você viaja, segundo porque você, se não viaja, você gostaria de viajar, terceiro que se você não gostaria de viajar, a partir de hoje você vai pensar em viajar. Se você não viaja, se você não está pensando em viajar, você pode pensar em seguinte, alguma atividade para você ganhar dinheiro. Tá? Então, alguma coisa você tem a ver com o turismo. Olha só,
quais são os municípios da região Costa do Sol? A região Costa do Sol é uma das mais belas do estado do Rio de Janeiro e integra os municípios de Búzios, Armação de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Maricá, Rio das Ostras, Macaé, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Quissamã, Carapebus e Carapebus. Tudo ok? Isso ótimo. Aí? Oh, que bom. 13 municípios, todos eles categorizados no mapa do turismo brasileiro. Opa, que beleza. Agora vamos lá. Esse aqui é mais local, apesar que hoje a TV ela tem a sua sede em Nova Friburgo, estado do Rio, interior do estado do Rio, na região nossa aqui, na Serra, 847 metros. Você que está nos vendo e nos ouvindo de longe, do estado do Rio de Janeiro, fora do estado, do Brasil ou fora do Brasil, nós estamos em Nova Friburgo. E estamos recebendo aqui ele, que é o Edson Almeida, aqui o Biá, presidente da Instância de Governança Regional da Serra Verde Imperial. Edson Almeida Biá por Edson Almeida Biá. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Boa noite. É importante a gente estar aqui nessa casa. A TV Zoom é uma grata lembrança. A gente, quando começou a empreender, praticamente começamos junto. Então temos quase que a mesma idade aí, mais de 24 anos aí de trabalho. Então, Edson Almeida é um conselheirense, friburguense, né? 59 anos, casado há 32 anos, faço aniversário de casamento hoje, 32 anos de casado, uma filha linda, empreendedor na área de eventos, consultoria e turismo, estou presidente de algumas entidades que militam no turismo, no Convention Bureau de Nova Friburgo, no Sindicato de Hotéis e nesse momento também como presidente da Serra Verde Imperial, para que a gente possa desenvolver aí o turismo regional e nacional, com o objetivo de gerar emprego, renda e oportunidades nesse setor aí que tanto é significativo aí no PIB nacional. Eu vou passar para você o seguinte, vamos começar agora, nós estamos já com 7 minutos dessa apresentação, desse bate-papo, o programa tem 1 hora, e esse programa eu costumo dizer o seguinte, é um programa de rádio metido à besta, que é um videocast, né? Hoje não é que esteja na moda, é o que pegou. A gente não tem a preocupação de ficar ali olhando para câmeras e coisas nesse sentido. E as pessoas nós temos tido uma excelente audiência, os temas têm chegado, esse foi um dos temas que chegou para a que a gente pudesse debater. Então, acho que a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, vamos tornar a coisa palatável, para a gente saber o seguinte, o que é o turismo, como é que está o turismo no mundo, porque é aquilo que eu falei, as pessoas às vezes, vou sair da sala, vou mudar. Não muda não, peraí, aguarda aí, dá uma chance pra gente, tá? Não vou mudar não, não muda não, mas o que é o turismo? Tá? Diz o que é o turismo no mundo, que atividade é essa que faz com que você que tinha uma atividade lá atrás, que tinha uma loja de ração, por exemplo, você não abriu mão, mas você migrasse de alguma forma e consorciasse a sua atividade, que é a atividade principal, para essa atividade do turismo. Fala como é que está, o que é o turismo, o que é o turismo no mundo, o que é o turismo no Brasil e começa a trazer isso aqui para a nossa realidade. Ou seja, alfabetize a gente com relação a esse tema hoje, que eu acho um tema espetacular e gosto muito. Depois o Biá da mesma forma entra aí, tá, Biá? Ajuda a gente. Roosevelt, a gente tem hoje um órgão, né, mundial, que é a OMT, Organização Mundial do Turismo, e ela dita várias regras, né, para o turismo do mundo. E uma básica, né, que a gente tem que falar para quem está nos assistindo é que o turismo ele só pode ser considerado quando você sai da tua casa e se direciona a uma outra cidade e permanece naquela outra cidade por pelo menos 1 noite. Se você veio a Nova Friburgo, participou aqui de um evento e voltou para a tua cidade, você é considerado um visitante, é uma excursão, um excursionista, né? O turista, ele tem que vir a Nova Friburgo, dormir aqui pelo menos 1 noite. E no máximo 364 noites, né? Porque se passar 365, você não é mais turista, você é um residente. Morador. Entendeu? Então, turismo é isso. É quando você tem eventos, encontros, jornadas, congressos, seminários acontecendo na tua cidade e que traz pessoas de fora para pernoitar aqui pelo menos 1 noite. Eventos maiores, você tem pernoite de 2 noites, 3 noites. Quanto mais noites essa pessoa permanecer na tua cidade, mais o turismo está sendo trabalhado. Esse é o primeiro detalhe.
A OMT também, ela dita algumas regras que servem para quê? Para os países, para todos os países do mundo. E a gente segue a orientação da OMT dentro do Ministério do Turismo. Trazendo essa vontade do mundo para o nosso país, o Ministério hoje é quem responde pelas políticas públicas do turismo brasileiro. E esse Ministério, Roosevelt, ele não é tão antigo assim. Fez 20 anos agora. Ele nasceu em 2003. Né? O primeiro mandato lá do presidente Lula foi criado aí o Ministério do Turismo. E de 2003 a 2008, Roosevelt, foram criadas políticas públicas dentro do Ministério. A principal, que a gente considera, em 2008, foi a ascensão da Lei Geral do Turismo, 11.771. É uma lei federal que tem várias regras dentro dela que não nasceram, Roosevelt, para atrapalhar a iniciativa do turismo. Turismo, ele desenvolve mais de 52 negócios diferentes. Né? Então, você tem hotelaria, gastronomia, transporte, tem vários. Você tem guiamento, várias atividades econômicas diferentes vivem em função do turismo. Quando a Lei Geral foi editada e promulgada em 2008, ela ditou dentro dela um programa que eu e o Biar representamos hoje, que é o Programa de Regionalização do Turismo, PRT. Esse programa, Roosevelt, dentro dele tem uma categorização dos municípios. A categorização ela leva em consideração 5 condicionantes diferentes para cada cidade do nosso país. Quais são as 5 condicionantes, Roosevelt? Para quem está nos assistindo, um pouquinho de paciência. É o número de visitantes nacionais. É a primeira condicionante. Segunda, número de visitantes internacionais. Terceira, número de meios de hospedagem com o Cadastur. O que é o Cadastur, Roosevelt? É o Cadastro Único do Turismo. Ele é obrigatório para todos os meios de hospedagem, ele é facultativo para os meios de alimentação, para os guias, né? Guias de turismo que orientam aí os visitantes na nossa cidade, eles têm que ter um crachá de Cadastur. Se não tiver, essa pessoa não é um guia. Ele tem que fazer um curso, ele tem que ter uma formalização e aí ele vai tirar o Cadastur dele. Então, além dessas 3 condicionantes, nós temos uma quarta: número de empregos gerados nos meios de hospedagem que tem o Cadastur. Olha que informação, Roosevelt. Aí, secretário de turismo das cidades que estão nos assistindo, olha como é importante na tua cidade você promover o Cadastur dentro dos meios de hospedagem. Quanto mais meios de hospedagem na tua cidade tiverem o Cadastur, melhor ranqueada é a cidade. Então, se você está numa cidade que tem 100 meios de hospedagem, mas só tem 20 com Cadastur, a tua cidade está sendo olhada como que só tem 20. Se pudesse ser olhada com 100, é mais recurso, sabe, Roosevelt? É mais recurso federal, é mais recurso até no meio do Estado, mais recurso para investimento nas empresas que trabalham no turismo. E a quinta condicionante é o valor do imposto federal pago nesses meios de hospedagem, Roosevelt. Olha como é que é interessante. Uma coisa chama a outra. Você cadastra o seu hotel, a sua pousada, o teu camping, né? Você cadastrou no Cadastur, você já está dentro do Sistema Nacional. Quando você cadastra, os computadores do IPEA, né, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada do Brasil, ele vai lá e tira de dentro do seu CNPJ as informações de quantos empregos você está gerando, quanto você pagou de imposto federal. Com esses 5 condicionantes apurados, Roosevelt, você vai ser categorizado como categoria A, B, C, D e E. São as 5 categorias que o Ministério nos enxerga. Lá na Costa do Sol, Roosevelt, nós temos 3 municípios categoria A. A só tem 61 no Brasil. Aqui na Serra Verde Imperial tem 1, que é Petrópolis. Lá na nossa região, nós temos 3. Cabo Frio, Búzios e Macaé. Quando você tem esses municípios categoria A, que você está dizendo para o Ministério e para todos os investidores do Brasil e do mundo que você tem capacidade, cidade com capacidade de receber investimentos de qualquer monta, porque só tem 61 categoria A, Roosevelt, num Brasil que tem 5.570 municípios.
Olha o tamanho, você no começo, na abertura, você falou, país enorme, grande, tem floresta, tem rio, tem tudo, tem. Mas o Ministério, quando foi promulgada a lei pela Câmara Federal, pelo Senado Federal e aprovada e sancionada pelo Presidente da República, ali eles disseram, ó, quanto melhor for categorizado o teu município, mais atenção ele vai ter do Ministério do Turismo, do governo federal e também se espera, né, dos governos estaduais. É essa, mais ou menos, a nossa regra hoje para ser trabalhado as políticas públicas de Estado para o turismo. Ela não é uma política pública, Roosevelt, de um governo, ela é do Estado, né? Independente de quem estiver no poder, né? Qual partido que tiver, é uma política eterna que deve ser seguida. Edson Biá, o cara é fera. Você, quando falou que ia trazer o cara aqui aos nossos estúdios, eu vi uma certa dificuldade, porque ele mora em Macaé, tem os negócios dele em Macaé, e nós estamos aqui há quase quantas horas? 2h30? 2h30. Mas ele veio, você vê, 7 minutos ele deu uma aula, e para quem está em casa ou tá no trabalho e queria saber o que é esse Brasil com relação a turismo e o que é OMT, eu acho que foi muito bacana. Ou complementa, ou traz alguma outra informação para a gente dar seguimento, porque eu tomei uma aula, muita coisa com certeza, eu que adoro turismo, eu não sabia, e agora já estou organizado, já sei como é que está esse estado, esse país, e uma coisa bacana que ele falou, que isso eu já sabia, mas acho que é importante a gente saber, até o terminologia, turista. Turista não é aquele que vem de ônibus à sua cidade, 20, 30 ônibus, 40, 50, 200 ônibus, né, para uma feira ou coisa nesse sentido. É importante. É muito importante, porque isso traz, como a gente fala, traz divisas e tal, mas se não passar, estou falando, tem termo da classificação, né? Ele é um excursionista. Com você, Biá. Então, seguindo aqui o raciocínio do Navega, a importância dos empresários entenderem, a gente até brinca, o cadastro, ele não é igual a injeção. Ele não dói, ele não custa nada, ele não cobra nada, ele é gratuito para tirar o cadastro. E todo meio de hospedagem, todo restaurante, embora seja facultativo, deveria tirar. Essas 52 atividades, elas podem tirar? Podem, você pode ser fornecedor. Então é isso que a gente precisa saber, de divulgar quais são essas 52 atividades, que eu não sabia que tinham tantas atividades. Tá? A empresa do Biá, que é de eventos, tem um cadastro. Então, tem 3. No decorrer vocês vão falando, tá? No decorrer vocês vão falando, algumas que a gente não saiba, tá? Então, e aí existe, vamos colocar Nova Friburgo, uma campanha, Convention Bureau e Secretaria de Turismo, para facilitar a vida do empresário que quer tirar o cadastro. Tem dificuldade? Liga para o Convention Bureau, liga para a Secretaria de Turismo, que algum técnico nosso vai lá para tirar o cadastro. Número 1, não custa nada, não impacta nada, não vai ter fiscalização, só exige que você esteja legalizado. Então isso é bacana também, porque é injusto no mercado você estar legalizado com todas as suas obrigações e ter alguém que está no mercado que não esteja seguindo isso. Então, primeiro ponto, o cadastro é gratuito. O turismo, ele tem que ser bom para o turista, mas ele tem que ser bom, né, para o nosso morador, para o morador do município. Então, quando você falou aí que todo mundo ganha não sei o quê e que de repente você não exerce uma atividade econômica, mas talvez se sinta desprestigiado porque não tem um ganho no turismo, tem um ganho no turismo. Por quê? É o ganha-ganha. Quando o turista chega, ele abastece, ele come no restaurante. E isso vai fazer o quê? Que o caixa do mercado, que acha que não tem nada a ver com turismo, está ganhando, mantendo o seu emprego e está girando lá no material de construção e tudo. Por quê? O hotel precisa se reformar, compra em algum lugar, porque ele tem que atender mais. Tem que fazer comida, compra no mercado. E tudo isso vai fazendo girar porque o turista está chegando. Aquece, né? Aquece. E hoje o conceito do turismo, do turista, não é mais simplesmente aquela pessoa que vem. Quando você faz uma festa na sua casa, você não quer atender bem, você não limpa a casa, não arruma a casa, não faz tudo para receber, esse é o turista. O turista hoje ele tem que ser tratado como um ente que você tem na sua casa. Então não dá para buzinar quando ele está perdido para parar num restaurante que ele não conhece. Não dá para não parar na faixa quando ele está atravessando, que é a questão de educação no trânsito. Então, existe toda uma modificação que a gente precisa fazer o diagnóstico para que a gente possa atender bem. Porque hoje o turismo é experiência.
Hoje a gente vive a necessidade de experienciar. Para você turistar, você tem que levar no seu subconsciente. Cara, eu fui nesse local, cheguei lá e eu parava. Eu vou colocar as frases que a gente ouve quando algumas pessoas vão a alguns destinos conhecidos aí. Eu botava o pé na faixa e parava. Mas na hora que ele está dirigindo, ele não para. Ninguém buzinava para mim na hora que eu estava lá. Tinha um carro no restaurante que quando eu bebia me levava no hotel. Entendeu? Eu podia ir pro restaurante com hora marcada. A agência ficava lá em Bonito até 11 horas da noite para marcar um passeio no outro dia de manhã. Aconteceu comigo. Então, é Bonito, me esperou lá. Entendeu? Então tudo isso faz com que o turismo seja bom para a nossa população, para ele poder ser bom e deixar o legado também. Sem contar a sustentabilidade. Não existe mais a gente ter uma ação que seja predatória. No caso aqui da gente que está no meio da Mata Atlântica, a caminhada tem que ter a coleta do lixo, você tem que estar tudo certinho, você tem que estar com o guia, com treinamento para atrativo natural, para que você também minimize e faça com que o turista não corra risco. Então, é uma grande, eu não gosto de usar indústria, é um grande segmento que a gente tem para trabalhar, que faz com que tenha, com pouco recurso, você possa criar uma história, né? Há pouco tempo a gente tinha aqui em um local em Amparo, que quando batia a palma, uma série de pássaros corria. Se você conta essa história, ó, vem ver aqui, a Siriema aqui, quando bate palma, vem uma dúzia de Siriema. O turista vai lá ver. O pôr do sol lá, que botaram lá um violino, né? No pôr do sol lá no Rio, lá, um sax, e todo mundo corre para lá para ouvir o Bolero de Ravel e passear de barco e ver aquilo ali. Então, isso são iniciativas que hoje no turismo rural, aquele que tem um sítio pequenininho, que tem uma criação, que faz um bolo bacana, pode acrescentar isso, né, como um produto turístico. E esse é o grande desafio. Diagnosticar esse produto, categorizar ele, transformar ele num roteiro turístico. É isso que a gente precisa fazer, para poder ir para a prateleira, para que a gente tenha como região, como vender isso em 3 idiomas, como diz lá agora o Ministério. Tem que estar lá o material todo em inglês, em espanhol e em português. Entendeu? Para que a gente possa ter essa acessibilidade. E aí, qual é a outra contrapartida? Você que está nos ouvindo agora em casa, que de repente quer trabalhar isso, está fazendo curso, tu já entrou no teu curso de espanhol? Tu já entrou no teu curso de inglês? Porque como que a gente vai receber esse pessoal todo e ele chega de repente no balcão ou no restaurante, de repente, ou no táxi, em algum lugar, e a gente não consegue se comunicar com ele? Aí gera oportunidade para o curso de idioma, gera oportunidade para aquele que já está adiantado fazer o treinamento com os outros que precisam. Aí para isso a gente tem grandes parceiros. O próprio Ministério oferece vários cursos lá no site que são gratuitos. A gente tem o Sebrae. Hoje mesmo de manhã fiquei de 10 a meio-dia fazendo um treinamento para roteirização de destinos turísticos, em cima de turismo de experiência e turismo de DTI, que é a parte de destinos turísticos inteligentes, que é aquela parte de começar a usar tecnologia para facilitar a vida, né, do nosso turista. Então, é um mundo que tem de oportunidades que dá para todo mundo, num pequeno tempo, que quiser se dedicar, ser um parceiro e ser um empreendedor no turismo. Eu queria dizer para vocês que nos veem, nos ouvem agora, hoje, o tema central do nosso debate é a importância das regiões turísticas do Brasil para o desenvolvimento do setor. Nós não estamos tratando aqui da questão do turismo em Macaé, em Nova Friburgo, em Carapebus, em Petrópolis ou em Teresópolis. Aproveito a oportunidade para dizer o seguinte: como eu fiz aquela citação dos 13 municípios da região que o Navega representa, o Edson Biá, ele representa aqui Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. Então você vê, nós temos essa representação toda aqui. E num futuro, eu acho que talvez seja importante, eu já me coloco à disposição, para nós trazermos aqui, convidarmos aqui, o Edson fica responsável por convidar o secretário de Turismo de Friburgo e o Navega, o secretário de Turismo de Macaé, para que a gente possa aí sim trazer essa questão dessa regionalização e a gente fazer a aplicação desses dois grandes players, né? Aqui. Mas eu acho que nesse instante agora nós estamos falando o seguinte: nós estamos querendo trazer para vocês como se opera a questão do turismo. Eu vou trazer até uma questão que o Biá levantou, que até um certo tempo atrás, eu em particular,
eu fazia uso dessa citação. E ele falou assim, não, eu não gosto desse termo, tá? A indústria do turismo. Porque até alguns anos se tratava o turismo, ou se gostaria de tratar o turismo como uma indústria, ou como uma formatação de uma indústria mundial. Você disse antes de nós começarmos, Navega, que você gostaria de trazer alguma coisa com relação ao turismo internacional. Vamos lá, então. Eu tenho... Porque não adianta somente a gente ficar aqui querendo pintar um quadro com traços coloridos, né? A questão é o seguinte, vamos colocar a França, por exemplo, que com certeza, não sei se ainda né? Um dos países que mais recebe, estão falando antes de pandemia, nós vamos falar pandemia, daqui a pouco a gente volta para isso, para a gente falar do ajuste, né? do realinhamento. Mas a França, por exemplo, aí alguns vão contestar, alguns que estão nos vendo, ouvindo, mas acontece o seguinte, a Europa é tudo próximo, o turismo que se chega ali é como se tivesse aqui um outro estado chegando aqui. Mas mesmo com outros estados, a gente não consegue ter o estado do Rio, né, e a nossa região, por exemplo, hoje com a aderência dos estados aqui próximos a nós. Mas, desde a época do ministro Dornelles, por exemplo, que nós sempre falamos desse número, né, nosso de 6 milhões de turistas. Né? Esse eterno 6 milhões. Então, não sei se é paradigma ou o que é esse número nosso que nós temos aqui. O que falta nesse país nosso, diante de tudo que é isso que a gente fala, para a gente poder entrar exatamente nisso? Porque senão as pessoas ficam pensando, esses caras estão falando ali, novela das 6, vale a pena ver de novo, o filme da sessão da tarde, ou coisa nesse sentido, para a gente entrar efetivamente. Traz a coisa mundial para a gente poder trazer da coisa para o Brasil e a gente trazer na regionalização, já que a gente quer falar que os números crescem. Mas acho que a gente poderia ser um país com números agigantados, como é o país. Desculpe me alongar, mas acho que precisava fazer essa reflexão. Perfeito pensamento, tá, Rúlio? Vou trazer um exemplo que é o do México, tá? Mas antes de falar desse exemplo do México, eu ainda vou finalizar o programa de regionalização do turismo, porque vale o que a gente vai falar agora. O Brasil dividiu o país em 334 regiões turísticas. 334. Dentro dessas regiões turísticas, Rússio, existem hoje 2.780 municípios. Se nós sabemos que o Brasil tem 5.770, um pouco mais da metade é olhado para o turismo, sendo que 61 categoria A, 240 categoria B, 470 categoria C. Olha só, bicho, essas três categorias, elas são menos de 1.000 municípios. Desses 2.700 municípios, menos de 1.000 são os melhores categorizados no Brasil. Serra Verde está muito bem, Costa do Sol também está muito bem, mas é só para você ter uma noção de grandeza. Mais de 1.500 são categoria D e 500 e pouco categoria E. O resto não tem turismo. Então, voltando aí para o teu exemplo, né, do México, né? Vamos trazer um exemplo do México. Quando a gente fala em turismo, Rússio, a gente tem que falar de quê? Promoção, marketing, né? Tem que falar do turismo para o turista. Quem é o turista de Nova Friburgo, dessa região? Está aqui em Friburgo? Não está. O turista que vem para Friburgo, ele está lá no Rio, ele está em Niterói, está nas cidades vizinhas aqui de Friburgo, né? Em qualquer lugar, qualquer destino turístico é assim. Para você fazer esse tipo de promoção, divulgação, é grana. Nós estamos falando em dinheiro. Tem que existir recursos para você participar de uma feira, ir lá em outras cidades do Brasil, em outras cidades do mundo e divulgar o seu destino. Não adianta, Rússio, você construir um grande hotel aqui em Friburgo e não falar desse hotel para o mundo. O que adianta você construir um hotel aqui e não conversar para o Rio, para São Paulo, para outras regiões do Brasil, para mostrar, Nova Friburgo é uma região de serra, linda por natureza, uma natureza esplêndida, e tem hotéis, hotel A, hotel B, hotel C. É esse o trabalho que nós fazemos dentro de uma região turística, dentro de um convention bureau, dentro de uma associação comercial. Nós temos que mostrar, Rússio, aonde o turista pode gastar o rico dinheirinho que está no bolso dele. Então, se ele vem para Nova Friburgo, nós temos que mostrar para ele aonde ele vai se hospedar, aonde ele vai gastar no comércio local, qual é o meio de transporte que ele vai utilizar. São informações básicas para qualquer pessoa que viaja pelo mundo. O exemplo do México, Rússio. Há 15 anos atrás,
o México tinha 6 convention bureau. O país México tinha 6 convention bureau. Lá a gente trabalha, né, qualquer convention bureau do mundo trabalha na promoção e divulgação dos seus associados. Então, o convention bureau de Friburgo, para melhorar a cidade de Friburgo, o empresário que trabalha no turismo tem que se associar ao convention. Não tem jeito, cara, não tem milagre. O empresário tem que botar na cabeça que ele tem que participar de um grupo para divulgar o negócio dele. Não dá para ele divulgar sozinho. E no México, que tinha 6 conventions e que respondia por apenas 8 milhões de visitantes, México, há 15 anos atrás, ele mudou e ele implantou a taxa de turismo, que é cobrada onde? Nos meios de hospedagem. Então ele oficializou uma ferramenta que promove o quê? Captação de recurso do turista quando está no hotel, que transfere para o Convention Bureau e lá no México também transfere para a Secretaria de Turismo. Então você recebe um recurso limpo que vai para a iniciativa privada e vai para o setor público. Esse é o segredo do mundo. Quem é o país mais visitado no mundo, Rússio? A França. Qual é o segundo mais visitado? A Espanha. Qual é o terceiro? Os Estados Unidos. Porque nesses países essa taxa é obrigatória, essa cobrança, né, a pessoa que se hospeda no meio de hospedagem é obrigatória. Esse recurso ele financia as promoções, as divulgações. E o México, que tinha 6 convênios há 15 anos atrás e hoje tem 32 convênios. E esses 32 convênios foram responsáveis por atrair 32 milhões de visitantes para o México. Roosevelt, isso não é um milagre não, cara. Trabalho, isso é investimento. Né? Então, quer dizer, está bem claro pela fala do Navega que não adianta você ter uma propriedade como é a propriedade Brasil, a propriedade Costa do Sol, propriedade Serra Imperial, ela é muito bonitinha e esperar que a coisa aconteça, que ela não vai acontecer. Se não cantar, quer dizer, não vai acontecer, mais ou menos. E por quê? Pelo que está dizendo, e outra vez. E para cantar, precisa você anunciar. Precisa anunciar, então. Isso é uma coisa que a gente, durante muitos anos, luta pelo turismo, que o turismo seja valorizado, que as secretarias de turismo tenham recurso e que os recursos chegam na promoção de seus destinos. Mas vocês são favoráveis à Secretaria de Turismo ou à Fundação? Não, a secretaria tem que ter enquanto município. Por quê? O município, vamos dizer, as duas instâncias têm que ter. O dinheiro do Convention Bureau, ele vem da contribuição que no Brasil é facultativa na hora que ele sai lá e faz o check-out, ele paga o room tax. Sim. E esse room tax é recolhido e colocado no convênio para que ele faça a promoção. Sim. Tá certo? Coisa que há uma dificuldade de entendimento disso. E aí, se você não consegue promover fora, você não consegue atrair. E aí, para atrair também, você tem que ter o dever de casa feito. Ou seja, você tem que ter estrutura, você tem que ter estrada, a cidade tem que estar bonita, tem que estar arrumada, tem que estar ali para você não criar uma expectativa e você gerar uma experiência ruim no município. Para a gente não passar por cima, por que se passa por cima dessa questão da taxa e se ela não é tão, ela não é tão impactante? Hoje aqui, R$3 por quarto. R$3 por quarto num check-out e a gente tem dificuldade de recolhimento. Por quê? Porque nós estamos falando de quantos municípios? Nós estamos falando de 18 municípios aqui, por exemplo, nós. Aqui hoje são 18 aqui. Vocês representam praticamente o estado todo. Né? Quase que quando vocês estão lá em Brasília, vocês estão com a voz tirando aí. Essas duas regiões, tanto a Serra Verde quanto a Costa do Sol, até o ano passado, eram as únicas regiões turísticas do estado do Rio 100% formalizadas. Olha. E aí, olha que coisa interessante. Minas Gerais, que é aqui do lado, tem 45 regiões turísticas. As 45 regiões estão formalizadas. O que aconteceu, Roosevelt? Na pandemia, em 2020 e 2021, o governo federal disponibilizou 5 bilhões de reais para o Fungetur, Fundo Geral do Turismo. Amigo empresário que está ouvindo, depois faz uma pesquisa lá no Google. Fungetur. Esse é um fundo exclusivo para iniciativa privada, Roosevelt. Na pandemia, a empresa desse cara ficou fechada. Quase 2 anos, cara. Os hotéis, os restaurantes foram obrigados a fechar. E o empresário que vivia nessa atividade, muitos nem existem mais, né, Rudo? Mas aqueles que sobreviveram
Em Minas Gerais tiveram uma ajuda maravilhosa através do Fundo Garantidor do Turismo, Fungetur. E olha que número que eu vou passar agora para quem está nos assistindo, Rui. Dinheiro. 5 bilhões foram disponibilizados. Ao longo dos 2 anos, saíram para Minas Gerais mais de 600 milhões de reais para auxiliar essas empresas. Era empréstimo, mas com juros quase zero. E o empresário tomou fôlego, ele conseguiu sobreviver os 2 anos que ele ficou paralisado. Sabe quanto que o Rio de Janeiro recebeu, Rúlio? 27 milhões, cara. O estado do Rio, cara, é o estado mais turístico do nosso país. Não desmerecendo nenhum estado, juro. Cada estado tem uma particularidade, mas os números do estado do Rio são ótimos. Nós vamos entrar depois disso, questão do estado do Rio, a questão da principal entrada, sem da principal entrada, vamos entrar a questão do aeroporto. Sim. E tal, vamos entrar da proximidade das nossas regiões, 2 horas você está em Macaé, 2 horas você está na região da Serra, 1 hora, mas vamos falar continuidade só naquela questão que você estava dando sequência, aí houve a oportuna fala do Navega, mas então, por favor. É muito assim, urgente que a gente consiga colocar no imaginário dos empresários que ele precisa contribuir para que a gente possa promover. E para promover você tem que ter uma estrutura de casa com dever feito. Ou seja, tem que estar limpo, tem que estar arrumado, tem que estar treinado, tem que ter gente no balcão. Nesse momento que nós estamos aqui, tem nosso município da nossa região, acho que da sua região acho que tem um, mas da nossa região aqui ninguém foi. Está acontecendo agora em Madrid a FITUR, que é uma feira internacional de turismo, que o governo do estado está lá representando o estado do Rio. Eu sei que, né, o nosso secretário Tutuca, o Sérgio Ricardo, o Monfort, o pessoal da Secretaria de Turismo e da Turigios estão em Madrid agora representando e divulgando junto com a Embratur o nosso estado. Tem um município dele que tem um stand lá. Por quê? Porque tem recurso, botou e acredita no investimento, não é despesa, no investimento. Se você entrar aí na rede, vai ver que tem um stand lá de Maricá. Lá em Madrid. E o pessoal de Maricá tá lá vendendo Maricá. Entendeu? Isso é a La Plata que a gente brincava que precisa ter para você fazer a divulgação. Arruma a sua cidade, faz tudo, treina todo mundo, bota. E aí você vai para Argentina na FIT, quantas vezes? Entendeu? Aí você vai para Madrid, você vai para Alemanha, você vai para Portugal. Tem feira no Chile. Tem feira no Chile. Colômbia. Levando o material, porque que a gente está fazendo já o de Friburgo com 3 idiomas, espanhol e inglês, para poder a gente começar a dar os primeiros passos. Só que a gente está engatinhando, enquanto tem gente que já está em Madrid. Tem Búzios que está sempre na Argentina, pelo menos ia sempre, toda vez que a gente ia à Argentina, tinha um stand de Búzios. É o segundo um stand do município internacional do Rio de Janeiro, segundo. A capital é o primeiro, Búzios é o segundo. E Búzios é o 6º destino internacional do Brasil, Roosevelt. Meu Deus, que coisa. É número forte, cara. Tudo pertinho de casa, tá no nosso quintal. Não, bacana, a gente tem que valorizar, tá dentro da sua. Da região. Faz parte da sua região. Pois então, não, e aí o que a gente precisa fazer? Que tanto na iniciativa privada as pessoas se conscientizem, né, os empresários, de fazer o cadastro aí, falando aqui do Fungentur, pegando um gancho aqui, para ter acesso tinha que ter cadastro. Talvez a gente tenha pouco dinheiro vindo para cá, não sei se é essa a história, porque se você não tiver o cadastro, vários segmentos de coisas que saem do governo federal, o empresário não tem acesso. Olha, entendeu? Como é que é sério o que ele está falando, Rúlio. Se a tua cidade não participa do mapa do turismo brasileiro, eu botei até isso aqui, ela também não vai receber esse tipo de recurso. Olha como é importante Friburgo ser categorizado como categoria B no mapa do turismo. E o BIA, o secretário de turismo da cidade, o prefeito de Friburgo, tem acesso a recursos federais. Se não tivesse classificado, não teria. E aí volta a importância da IGR. O município só tem acesso a determinadas vantagens e benefícios do Ministério do Turismo se ele tiver uma dotação, né, lá no seu PPA, lá na LOA, tem que ter lá uma dotação, tem que ter um CONTUR, que é o Conselho Municipal atuante, fazendo as reuniões, tendo as suas atas, entendeu? E tem que estar na IGR. Quem assina para o município estar ou não no mapa é o presidente da IGR. Então, por exemplo, se o município... Hoje a gente da iniciativa privada trabalha para a IGR funcionar para o município ter benefício. Então precisa que os municípios tenham essa consciência de também ajudar, auxiliar de alguma forma para que as IGRs existam. Porque a IGR foi criada, o governo pediu para tirar um CNPJ, foi tirado, gerou-se uma despesa de contador, de tudo, mas ela não tem nenhuma lei que diga que alguém tem que contribuir para ela.
Então, resultado, ela existe hoje, a gente formalizou lá atrás, com dinheiro do Convention Bureau, pagando para que a região inteira e os municípios estivessem em dia com o governo federal, mas a iniciativa privada que estava bancando. Mas deixa eu pegar uma carona, Russo, antes da sua pergunta. Você está ligado? Fundação ou secretaria? Excelente, cara. Qual é a diferença, Russo? A Secretaria de Turismo, ela tem um secretário que é escolhido pelo prefeito, mas o uso da secretaria é com o CNPJ da prefeitura. Qual é a diferença para uma fundação ou para um instituto, né, de turismo de uma cidade? É porque é um outro CNPJ. Então, se você tem uma fundação de turismo em Nova Friburgo, é um CNPJ próprio para ele. Ou então pode ser só um fundo municipal de turismo, Funtur, que também tem um CNPJ próprio. Por que isso, Russo? O trabalho nosso de captar recursos, né, de ir atrás de recursos do governo federal, das políticas públicas federais, é para conquistar recursos financeiros para promover o trabalho que a gente tem que desenvolver nas nossas cidades. Se você vai atrás, trabalha, apresenta projeto, desenvolve, defende, aí tem um ok do Ministério. É o Ministério, para onde vai o dinheiro? Se o município não tiver com as certidões, não sai o dinheiro. Se o dinheiro for para um fundo municipal, que é um CNPJ separado, tem as certidões, vai o recurso. Se é para uma fundação, é a mesma coisa, sabe, Rui? Então essa é a diferença fundamental. Você está trabalhando com outro CNPJ. Por quê, Rui? Acontece muito do município ou outro ter algum problema e entrar no calque, né? Normal estar no calque. É uma defesa que o governo federal tem para defender os recursos que iriam lá para o governo. E às vezes a gente capta o recurso, não vem, porque o município está inadimplente, entendeu? Essa é a diferença. Eu queria, nós estamos chegando já, faltam 20 minutos para terminar o programa, eu queria agora virar um pouco a chave e colocá-lo lá de cá do balcão. Nós falamos muito agora com relação ao governo, a políticas públicas e coisas nesse sentido. Agora eu quero falar com relação ao consumidor, né? Às perspectivas, à expectativa, ao consumo, a essa coisa, né? Como é que tudo isso que se trabalha para quê? Como é que ele pode ter à disposição? O que ele pode fazer? Agora, recentemente, o governo federal está colocando, até porque vocês estão lá em Brasília também, vocês estão aqui no Rio, mas vocês fazem essa questão do estado do Rio. Quem é que vem para cá? Quem é esse nosso público? Nós temos que nos preparar. O Biá falou assim, temos que nos preparar para isso, mas agora vamos dizer o seguinte, quem é que nós estamos recebendo? Mas, acima de tudo, o consumidor. Como é que o consumidor se prepara? O que ele pode ter? Qual é a perspectiva? Aí, o imaginário dele, ele pode sair hoje? Qual é o tipo de investimento que ele faz? Para ir para onde? Com quanto? Como é que ele acessa? Eu não posso fazer turismo. Turismo é coisa de rico. Turismo é muito difícil. Começa a trazer isso para a gente. Quem é que está vindo para cá? Bom, vamos falar agora curiosidades do turismo na região de vocês, no estado, no Brasil, no mundo. Vamos coisas que façam agora ele chegar ali e trazer para uma mesa de bate-papo. Vou falar um pouquinho lá da Costa do Sol, mas o Biá também pode até falar aqui da Serra Verde, né? Na Costa do Sol a gente segue um número. Qual é o número que a gente segue? É o número que o Ministério do Turismo nos oferece, que é pesquisado pelo IPEA, né? São números reais, tá, Uso? Talvez sejam números até acanhados, né? Porque se a gente for aprofundar essa pesquisa, são números, nós temos números superiores. Mas quer dizer o quê? A Costa do Sol, em 2019, recebeu 4 milhões de visitantes para a Costa do Sol inteira. Sendo que desses 4 milhões, 3 milhões e 600, um pouquinho mais, nacionais. E mais quase 400 mil internacionais. 10%. 10%. É muito forte. Se você for olhar esse número e comparar com o Brasil, é um número extraordinário, tá, cara? É muito forte. Por quê? Tem estudos, né, feitos pelo próprio IPEA, agora pelo IBGE, no novo censo também, né, dizendo como é que é a transformação que esse recurso promove nas cidades que são visitadas. É dinheiro que está irrigando o cofre de uma prefeitura, que está irrigando o cofre do empreendedor, do empresário, do cara que está vendendo salgadinho lá na praia, né? Todo mundo ganha, né, com essa história. E o turista, que é o nosso principal objetivo, né, Russo? Para onde você vai quando você tem o seu 13º, quando você tem as suas férias, né? Você vai para onde? Você vai para uma cidade que você conhece.
né, que você leu, que você viu um vídeo, né, que você assistiu um programa, né, quer dizer, hoje a gente tem a InterTV aí ajudando bastante, né, vocês também aqui na Zoom, nós temos vários meios de comunicação fazendo programas regionais que apresentam uma cidade. Agora, recentemente, eu vi o de Friburgo, um programa lindo, passado por uma região inteira. Metade do país vê aquele programa, você vê Globo Repórter, né, da Rede Globo também, aparecendo aí com matérias fantásticas. O turista é o cara que está na frente da TV, que está atrás de um jornal, está atrás de um podcast. São pessoas que estão se informando. Você quer ir para onde? Para aquele lugar que tem um bom hotel, para aquele lugar que tem lá uma boa cachaça, que tem uma boa cerveja, que tem um frutos do mar, que tem um restaurante com pratos, né, com valores, né, reais, valores justos, né, que você possa programar a tua viagem. Qual é o meio que você faz para chegar nessa cidade? O nosso meio de transporte hoje, mais usado no turismo brasileiro, é o rodoviário, cara. Não adianta. A gente tem olhar para o aeroviário? Tem. Para o marítimo? Tem. Mas o foco hoje é o rodoviário. O rodoviário, Rússio, nada mais é que são estradas. Você vem por uma BR, entra por uma RJ e chega na tua cidade. Se você tem uma BR mal sinalizada, uma RJ ruim, né, um valor de pedágio estratosférico, né, isso tudo atrapalha o movimento das pessoas. E hoje, conectividade não é só o transporte, também é o celular, né? Então você tem que ter sinal de internet bom nas cidades, no caminho, né? Você não pode ficar, teu carro quebrou e você precisa de um celular e não tem, né? Então isso tudo é turismo. Yeah. É isso. Isso é a experiência do turismo. É a rotina, é a experiência do turista. Por isso que a gente fala muito em destino turístico inteligente. Por isso que a gente fala que precisa ter lá a internet à vontade, que a gente precisa ter sustentabilidade para agregar valor. E a Serra Verde hoje ela quer se posicionar, os 5 municípios, como uma opção que muitas das vezes você não consegue lá no sul. E às vezes você vai no sul e deixa de ver coisas que você tem aqui. Então, o que a gente está estruturando enquanto região turística Serra Verde Imperial é que todos os atrativos turísticos, todos os empreendimentos turísticos estejam categorizados, estejam roteirizados e estejam na palma da mão do turista na agência de viagem, né? Quando você vai para a BAV, né? No agente de viagem, ele ter aquela facilidade de tipo assim, olha, vamos fazer esse roteiro aqui, que o roteiro pode ser integrado, que a gente está trabalhando nisso. Ele pode entrar para o Guapi, chegar a Teresópolis ou a Petrópolis, pode vir, passar em Teresópolis e voltar para o Friburgo. E ele nem precisa voltar para o Rio, ele pode descer aqui pela Serra Mar e descobrir a Costa do Sol. Então, a gente tem trabalhado, eu navego e agora o Flávio, que é do Caminhos Coloniais, que é lá de Areal até Três Rios, e o Tiago, que é do Caminhos da Serra, que é daqui de Bom Jardim até Madalena, uma integração onde a gente possa fazer o quê? Esporte. Nós temos muitas trilhas que a gente pode fazer uma corrida de aventura, a gente pode fazer uma volta ciclística. Então tem uma série de atividades que a gente se complementa para que o turista, que esses 6 milhões que você fala de turista internacional que entram no Brasil. Entendeu? Mas ele pode entrar e ele pode descobrir, até num projeto que tem do governo do estado, do Rio Mais 3, que é com 3 horas você está em Búzios, está em Friburgo, você está em Petrópolis, você está, enfim, que ele possa completar aquela coisa de, foi em tudo que é atrativo turístico do Rio de Janeiro, aí depois ele quer ir embora para Foz do Iguaçu. Não, peraí, eu vou te levar para Serra Verde Imperial, que tu vai ver lá, tem museu, tem tudo, depois eu vou te levar. Tem o Festival do Morango, tem o Festival do Chocolate. Entendeu? Aí tem a Bauer Fest em Petrópolis, aí tem, enfim, Guapimirim com uma festa bacana, Cachoeira com um monte de coisa de observação de pássaros. Aí você completa aquele itinerário para reter esse turista que entra, desses 6 milhões, boa parte entra pelos nossos aeroportos. 1.200.000. 1.200.000 foi o que foi anunciado na última reunião. Quer dizer, de 6 milhões, né, 1.200.000, um quinto, ele entra ali. Que a gente 6 milhões, Rui, 2.200.000 vieram para o estado do Rio. Do Rio. Olha a importância desse estado, cara. É um estado pequeno, mas ele teve mais de 30% dos turistas internacionais vieram para o Rio. E quanto é esse ticket? Quanto é que ele gasta? Quanto é que ele deixa aqui? Só para a gente saber, porque as pessoas ficam pensando nisso, né? Hoje a gente tem um dado do Ministério, dado da própria Embratur, né? $330 vezes 5, 1.500, né? 1.600 reais. É o gasto diário no turista internacional. O turista nacional, ele gasta menos.
Mas esse é o número do dinheiro que pode circular no Brasil. Se tem só 6 milhões de visitantes internacionais, Rúlio, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do México. Qual é a diferença básica, né, dos dois países que a gente botou aqui? O México está colado nos Estados Unidos e no Canadá. O Brasil está distante desse mercado emissor, né? Mas Nova Friburgo, Serra Verde Imperial, Costa do Sol, nós estamos do lado do segundo maior emissor de turista do Brasil, que é a cidade do Rio de Janeiro. Isso aí. A gente tem um olhar internacional? Claro que temos. A gente quer atrair divisas do exterior, mas a gente tem um mercado aqui em volta da gente enorme. Tem carioca que não conhece a Serra, cara. É o nosso trabalho. E se você colocar, no caso de Serra Verde, você está aqui do lado de Minas, que é Petrópolis, quem está em Juiz de Fora chega a Petrópolis, e do lado de Juiz de Fora tem mais 100 e poucas cidades, então chega a Petrópolis com facilidade, que pode descer, eles fazem esse caminho para chegar na Costa do Sol. Você tem na outra parte aqui do estado a divisa com o Espírito Santo, então o pessoal de Vitória que está ali também chega. Então, BR-101, BR-116, BR-040. Então a gente tem uma grande parceira hoje que foi uma grata surpresa a gente se aproximar, que agora é a Rodoviária do Rio. Então, a Bia, a Roberta lá, a gente tem até um tratado já de divulgação de nossas cidades que a gente está costurando para que a gente divulgue. 55% do usuário da rodoviária do Rio vem para o interior. Para o interior. Vai para o Rio, os outros 45% vão para a cidade do Rio. Os outros 55% vêm para o interior. Então a gente está perto da rodoviária, eu tive com ela, até te falar isso, eu tive com ela agora no evento do Tô no Rio, né, e com o executivo da rodoviária, eu falei assim, vocês ficaram de lá. Então eles estão fazendo uma série de obras, estão entrando no terminal Gentileza do lado ali, que está ficando lindo, belíssimo. O sinal ficou lindo. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa estrutura, e qual é a dificuldade que a gente precisa tirar? A união dos municípios e principalmente a união dos empresários em cada município, para que a gente tenha uma grande cadeia e construir com fortaleza e musculatura cada destino, cidade por cidade, região por região, e fazer representar. Navega, nós estamos chegando nos 8 minutos finais do programa. Acho que a importância do final desse programa, eu gostaria de dedicar a que vocês construíssem exatamente essa conexão com esse laço realmente de importância do que significa o turismo, porque como eu comecei dizendo que você que está aí às vezes pensa que não está, nós estamos chegando já ao término, que acho que não deu para a gente falar é longo. Daquilo que a gente gostaria de falar, e falamos ainda muito pouco, vamos precisar voltar para a gente falar. Mas eu queria que você começasse a fazer agora, retornasse e fizesse um fecho, mostrando que isso aqui vale para todos. Como o Biá falou lá, a gente coloca gasolina, então a gente tem que tratar bem, porque o frentista tem que estar atualizado do que está acontecendo na sua cidade. Não sei onde que é. Onde que é tal lugar? Isso. Mas ele poderia saber no celular? É claro que ele poderia saber no Waze, mas ele está perguntando ali. Sempre fala o seguinte, abastecer um carro em Nova Friburgo, em Macaé ou qualquer um desses 18 municípios, um tanque significa aí 200, 300 reais, 150, isso significa um ticket extra e alto para a cidade. Tá? Então, vou deixar de almoçar aqui, vou almoçar na estrada, no local de estrada. Então, começa a fechar isso, costurando essa importância, e eu vejo que vocês não têm a responsabilidade somente sobre os municípios de vocês. Vocês têm a responsabilidade de levar essa palavra de ordem que é o desenvolvimento através dessa bandeira que é o turismo. Então, isso é muito forte. E a gente, com todo respeito, eu adoro turismo, gosto muito, sempre que posso, eu invisto em turismo, deixo de investir em outras coisas para investir em turismo, porque a gente cresce com isso. Né? A gente cresce culturalmente, a gente cresce como pessoa, a gente faz essa coisa do cultural, a gente faz uma miscigenação, né, das ideias, do encontro das ideias. Então, por favor, queria que vocês fizessem esse fecho final aí. Rússio, você como turista, nós como turistas, a gente conhece a cultura de outros povos, né, de outras cidades. Né? A gente vai saber a natureza daquela cidade, o local, o que tem para ser visitado. Isso é para crescimento seu, pessoal. Não pode você passar a tua existência aqui nesse planeta, né, e ficar restrito apenas à tua cidade. Né? A gente tem como hábito, né, isso movimenta pessoas no mundo inteiro, você sair de um lugar e ir para o outro e conhecer os lugares, a localidade, a cultura, língua, paladar.
experiência, sabor, cheiro, né? Isso tudo faz parte da vida, né? A gente tem que ter esse olhar. Mas vamos falar só um restinho do dinheiro, né? O taxista, você foi fantástico nas suas colocações. O taxista que está dando carona aí para um usuário, que está transportando um cidadão de um lugar para o outro, esse taxista tem que ter um guia de turismo dentro do banco do carro dele. Ele tem que aprender que quanto mais informações ele puder dar para o usuário do carro dele, mais ele vai ter uso do negócio dele. O cara lá do posto, né, o bombeiro, né, o cara que está lá abastecendo o carro, frentista, esse cara tem que ter um guia de turismo lá, amarra lá um guia. A pessoa perguntou, pô, o que tem para fazer aqui? Ó, tem isso aqui, ó, você pode ir de noite em tal lugar, né, tem um clube, tem isso aqui, né? É informação, cara. A informação ela tem que ser divulgada. E outra coisa, Rúdio, o conhecimento ele nasceu para ser compartilhado. Se você teve a oportunidade de crescer na tua profissão, transfere esse ensinamento para outras pessoas, que é o que a gente está fazendo. A gente tem dia que a gente sai de casa, cara, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para ir a Brasília, às vezes vai no bate e volta, vai lá, participa de uma reunião e volta. Isso é pesado, cara. Tem que ser valorizado, sabe, Rui? E a gente faz isso com muito carinho, muita vontade, porque a gente quer ver o quê? O estado do Rio ser considerado um estado turístico, que é o que a gente sempre foi. Bia, nessa linha, por favor. Então, só pegando aí, para terminar, lembrando a todos vocês ouvintes, que essas atividades nossas, elas não são remuneradas não, tá? A gente não tem salário, a gente não percebe nenhum tipo de recurso financeiro mensal para fazer essa representação, não. Ser presidente de convênio, de sindicato, de Contur ou de IGR é filantrópico, é doação. Então, só para pontuar, que senão daqui a pouco vão achar que a gente também está se dedicando aqui, que a gente está ficando rico aí, se trocar de carro vai dizer que é o dinheiro lá da estância lá. Então, dizer para você o seguinte, o turismo é transversal. Se você está na sua casa e você, de repente, tem um delivery, o turista pode chegar no hotel e pode querer comer de noite, ele vai pedir do teu delivery, tá? Se você tem um posto de gasolina, se você tem um mercado, se você trabalha no mercado, em qualquer lugar que você esteja na sua cidade, o dinheiro do turismo bate na tua porta. Porque quando o turista chega, tudo se movimenta. A cadeia toda, ela se movimenta. Quando tem um evento, alguém faz lona, uma agência de propaganda faz todas as artes, os guias funcionam. Se você tem, como no Nordeste, aqueles garotos, até as crianças, que são os meninos que ficam no cajueiro lá, que ficam fazendo já a primeira atividade de turismo, então o turismo ele movimenta toda a cadeia, até o comércio, Rúdio. Porque o turista chega aqui e descobre, poxa, o preço de Friburgo aqui de roupa é bacana. Ele vai para Alberto Brown, ele vai para algum lugar, ou para a cidade, para a rua principal de qualquer cidade e vai comprar. Entende? Então ele descobre que tem um restaurante bacana, ele quer ir, que tem uma vinícola bacana, ele quer ir. A gente tem aí uma vinícola que tem um ticket de R$450. Então existe esse turismo, existe essa possibilidade. O que a gente precisa é convencer todos os entes. Né? Você que está nos ouvindo agora, quando alguém parar contigo no sinal e perguntar onde é que fica o Colégio Anchieta, explica onde é que fica. Porque eu já me perdi num país grande, entendeu? Que o cara parou dentro do metrô, que ele era morador da cidade e não conseguia falar onde é que eu tinha que descer. Ele procurou no Waze para me ajudar dentro do metrô, para eu não perder um teatro que eu tinha que correr para chegar. E aí, não satisfeito, olha só o que é hospitalidade, que é uma coisa que a gente tem que discutir. Ele me levou na porta do teatro, eu tô indo para lá, eu conheço tudo, vem comigo. Eu entrei no metrô com ele, ele foi e me largou na porta. Aqui, ó, essa aqui é a tua fila. Aí, pô, vou perto do teatro. Não, irmão, esse é assim mesmo, a nossa cidade é turística, pô, você tá aqui, entende? Então, é isso que a gente precisa entender, que é o turismo. Está no nosso DNA, está no nosso sangue, é na informação na rua, é no sinal, é no posto de gasolina, é no táxi, é no guarda municipal, que a hora que o cara vai perguntar para alguém, ele vai perguntar numa entidade pública, numa autoridade pública. É isso que a gente precisa viver para transformar as nossas cidades em destinos turísticos realmente efetivos e que cada um de nós possa contribuir, porque é uma plantação que com certeza tem colheita. Eu queria agradecer, eu disse para vocês que o tema de hoje ele é um tema que, por certo, ele seria de importância acima da expectativa. Quando começa, às vezes, as pessoas não entendem bem. Olha, vamos trazer turismo hoje, vou sair às vezes da sala, vou sair do quarto, vou sair de frente à TV, vou mudar até, porque o turismo não tem muito a ver comigo. Então a gente quis dizer hoje o seguinte: semana passada, aqui na nossa cidade, Nova Friburgo, alguém passou
por mim de carro e perguntou aonde era um local. Né? Eu parei e me dirigi ao carro e fui dizer onde era. Chegou alguém ao lado e, ouvindo aquilo ali, eu disse o seguinte: olha, você acabou de passar por uma rua que seria mais fácil. Aquela pessoa que estava aqui, ouviu aquilo ali, parou o trânsito, ouvindo aquilo ali, para que a pessoa desse uma ré. É isso. E aí fez a pessoa dar uma ré de 10 metros e entrou naquela rua. Então, o que acontece? Aquela delicadeza, aquele gesto de uma pequena generosidade, por certo, fez com que aquele casal que estava no carro levasse uma imagem diferenciada da cidade. Tá? E aquilo não me custou nada e, por certo, não custou nada aquele outro que veio que a gente não sabia quem era. Então, por muito pouco você pode contribuir. E isso, isso faz parte também do... Educação, né? É educação. Isso que eu ia exatamente... Começa na escola. Começa exatamente na escola. Então, todos nós podemos contribuir. Tá? No final, o turismo, sendo ou não sendo indústria, é uma atividade. Mas, acima de tudo, ela faz bem para todos nós. Vai fazer bem para a sua cidade. Existem cidades que têm um slogan: aqui se recebe bem, aqui é lugar de ser feliz, aqui se trata bem. E o coraçãozinho na entrada. E o coraçãozinho. Então, fazer coraçãozinho hoje virou moda. Então, faça coraçãozinho na sua cidade, na hora principalmente, primeiro, exerça coraçãozinho com os seus, né? Com aquele que em casa, semelhante. Aprenda a fazer coraçãozinho com quem é da sua cidade. E com certeza você vai saber fazer coraçãozinho com aquele que você vai receber. Um grande abraço, obrigado a você, Navega, que veio lá de longe, mas é muito perto pra gente, são amigos lá de Macaé. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado a você, belíssima oportunidade. Edson, Biar, obrigado a vocês que representam, e foi bom o Biar falar isso, porque as pessoas pensam que para ter essa representação, lá em Brasília a gente tem que ganhar, tem que correr, mas é a representação que vocês fazem, esse modelo aí exemplar que vocês estão fazendo. Obrigado e até uma próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui, com certeza, com Salvador Canto, Anne Marge, Ana Carolina, o Marconi e Rafael Teixeira. Muito obrigado. Zoom Debate volta na próxima semana. Até lá.